Em 1532, décadas após a descoberta das Américas pelos europeus, o sudeste do Brasil foi palco da fundação da primeira vila portuguesa em terras brasileiras. Martim Afonso de Souza fundou a vila de São Vicente, que se tornaria mais tarde o primeiro município no litoral paulista. Em 1565, Mendes fundou a vila de Rio de Janeiro. Essa vila, a mais tarde, se tornaria a capital do Império Brasileiro, do Reino Unido de Algarves e atualmente uma das cidades mais importantes do Brasil. A Inconfidência Mineira foi uma das revoltas mais importantes da história do Brasil. Ocorreu no final do século XVIII, em 1789, na capitania de Minas Gerais, comandada por Tiradentes. Essa revolta, ela ia contra a política de impostos de Portugal, que aplicava duros impostos em cima da exploração de ouro em no Brasil. Significou a luta dos brasileiros a favor da liberdade e independência de Portugal contra a opressão que Portugal fazia no Brasil. Um exemplo de um imposto era derrama, que era uma lei que decretava que cada região de exploração de ouro deveria pagar 1.500 quilos de ouro para a coroa anualmente. Se não fosse feito, soldados iriam invadir as casas e furtar itens de seus donos até quitar a conta. Todas essas pressões nos colonos foram criando insatisfações em todos, inclusive nos donos de minas, que queriam pagar menos impostos e entrar na vida política. Então, membros da alta classe brasileiras, como fazendeiros, donos de minas, intelectuais, baseados no iluminismo europeu, começaram a se reunir e procurar solução para o problema, a independência do Brasil. A revolta não deu certo e todos foram massacrados. Seu líder, Tiradentes, foi decapitado. Em 1808, devido às guerras napoleônicas e principalmente ao bloqueio continental, a corte real portuguesa mudou-se de Portugal para o Rio de Janeiro, fugindo de Napoleão. Tal vinda alterou drasticamente a forma que o Brasil era vista. Antes, sendo simplesmente uma colônia de exploração restrita de muitos sentidos, agora era visto como capital do Reino Unido de Algarves. Recebeu milhares de privilégios que os eram proibidos por Portugal antigamente. Alguns privilégios são a abertura dos postos para outros países, além de Portugal, a autorização para implementar indústrias no Brasil. A família real portuguesa era extremamente esbanjadora. Precisavam morar em um lugar adequado. O Brasil, na época, não tinha um sistema político funcional, nem qualquer outro sistema. Devido a isso, Dom João VI criou várias instituições para organizar melhor o Brasil. Entre elas estão o Banco do Brasil, a Casa da Moeda e o Supremo Tribunal. Em 1822, ocorreu em São Paulo o Grito da Independência. Dom Pedro I declarou o Brasil independente de Portugal. A partir deste momento, ocorreu milhares de revoltas contra a independência, mas todas foram contidas até o ano seguinte. Após a intermediação da Inglaterra e o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, o Brasil se tornou independente, tornando-se o Império do Brasil. No mesmo século mais tarde, em 1889, um ano após a abolição da escravidão por Dom Pedro II, foi aplicada um golpe de Estado, implementando a República como a forma de governo do Brasil, criando a República Federativa do Brasil. A região sudeste é a segunda menor do país, com aproximadamente 900 km².
e é composta por 4 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao leste ela é banhada pelo Oceano Atlântico e faz divisa somente com estados brasileiros. Sua demografia. A região é a mais populosa do país, com cerca de 85 milhões de habitantes, o que dá aproximadamente 44% da população nacional. Mas acredita-se que um terço dessa população não seja nascida na região. A região tem uma densidade demográfica de aproximadamente 92 habitantes por quilômetro quadrado, sendo uma região altamente urbanizada. O IDH médio é considerado elevado e é de 0,753, sendo o segundo maior IDH do país, e a região possui 15 das 20 melhores cidades no ranking de desenvolvimento humano. A população é composta de 58% de brancos, 32% de pardos, 7% de negros e 1% de indígenas ou asiáticos. A região é a mais desenvolvida do país, com um PIB de 2,295 milhões de reais e um PIB per capita de R$ 28.350, sendo responsável por cerca de 55% do PIB nacional. Nela também são localizadas duas metrópoles globais, São Paulo e Rio de Janeiro, e a região emprega 80% do operariado brasileiro e usa 85% do total de energia elétrica consumida no país. Sobre a geografia natural da região. O relevo do Sudeste é composto de planície litorânea atlântica, principalmente os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Minas Gerais é o único estado dessa região que não possui litoral. São Paulo tem sua maior parte sobre os planaltos. A maior parte da vegetação dessa região é formada pela Mata Atlântica, uma vegetação tropical, mas pouco se resta dessa vegetação. Em algumas áreas de Minas Gerais encontra-se vegetação de cerrado, com aparência de vegetação morta na época de seca. O Sudeste possui importantes cursos d'água de bacias hidrográficas, como a nascente do Rio São Francisco, localizada em Minas Gerais. O Rio Tietê em São Paulo, que deságua na Bacia do Paraná. A Bacia do Atlântico Sudeste é a única que integra apenas estados dessa região, que ocorre principalmente nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. O clima dessa região é a maior parte tropical, que se divide em tropical úmido nas áreas litorâneas e nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, e o tropical de altitude em São Paulo e Minas Gerais. O estado de São Paulo é cortado pelo Trópico de Capricórnio, o que faz com que uma parte mais ao sul do estado sofra influência do clima subtropical. A região Sudeste é a região mais rica do país, 55% do PIB nacional. Dentre os fatores que levam a isso estão a mão de obra, presença monetária, mercado consumidor e infraestrutura. Todas provenientes da economia cafeira do século XIX. A mão de obra, embora ela seja abundante, ela peca na questão de qualificação, mão de obra especializada. Tem cerca de aproximadamente 1 milhão de vagas no Sudeste, que necessita de mão de obra especializada. Construção civil, metalurgia, montadoras, entre outras. O mercado consumidor do Sudeste podemos dizer, é o maior do Brasil. Detém cerca de 40%. A infraestrutura, para suportar toda essa grande quantidade de pessoas, população, investimentos, essas coisas, é maior do Brasil, de novo, né? Mas, embora ela seja gigantesca, ela deixa a desejar. E muitas empresas, até o próprio governo, estão investindo para melhorar a infraestrutura. O estado de São Paulo, devido à grande quantidade de investimentos, sedes, multinacionais, internacionais, nacionais, indústrias, montadoras, comércio, entre outras coisas, ele fica em primeiro lugar no ranking nacional de PIB. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, que é sede de grandes estatais, tais como Petrobras, BNDES, Banco do Brasil e mais alguns outros. E como esses dois estados ficam no Sudeste e são os primeiros no geral, a região Sudeste é considerada a mais rica, realmente, do país. Bom dia, meu nome é Caio e vou falar um pouco sobre a cultura do Sudeste. As variedades culturais de cada estado do Sudeste são muito grandes.
cada estado tem sua própria cultura e seu próprio gosto. Vamos falar aqui um pouco sobre essa diversidade cultural existente em cada estado desta bela região. Vou começar falando sobre dois estados localizados na região sudeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são conhecidos por suas belas paisagens e uma gastronomia bem diversificada. E vou falar também sobre algumas curiosidades de cada estado aqui presentes. A culinária também se destaca no Rio de Janeiro. Quando paramos para pensar em culinária local, imediatamente lembramos de outros estados. Mas e quanto ao Rio? Muita gente acha que o estado não tem uma gastronomia típica, o que não é inteiramente verdade. As comidas cariocas são diretamente ligadas à gastronomia portuguesa por causa da colonização presente na área. Um exemplo muito carioca e tradicional são os pratos à base de bacalhau, uma óbvia herança portuguesa que se estende até os dias de hoje. Outro fato do Rio de Janeiro são os costumes dos cariocas, que são bastante notados não só pelos visitantes de outros estados, quanto também pelos estrangeiros que estão de passagens pela nossa cidade. Um desses costumes é quando estão na praia, e não se posicionam de frente para o mar, mas sim de frente para o sol. Cadeiras, cangas e toalhas vão sendo viradas conforme o movimento da luz, facilitando o bronzeamento de quem está na praia. Ir à praia e se deparar com as pessoas voltadas de costas para o mar pode parecer estranho, mas é algo bem normal no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é realizado um dos maiores eventos do calendário carioca, o Carnaval, que é uma festa popular de cunho histórico, religioso e social. Ela é realizada durante 5 dias consecutivos no mês de fevereiro, desde 1892. Este festival é considerado o maior carnaval do mundo pelo Livro dos Recordes. Trata-se de uma celebração mundialmente famosa, constituída por diferentes tipos de manifestações culturais, como desfiles de escolas de samba, bailes de máscaras, festas móveis dos blocos de embalo, seguido por foliões fantasiados, e ainda bandas de ruas e blocos de enredo, escolas de samba de pequeno porte, que são chamados de cordões. Minas Gerais tem uma diversidade cultural bem grande. É um estado que soube usar todas as suas influências, que soube atrair olhares para sua região, o que resultou na produção de uma sociedade tão autêntica nas suas manifestações e expressões culturais. A culinária mineira também é conhecida por seus pratos deliciosos, como o feijão tropeiro, o angu com milho verde ou fubá com frango, a paçoca de carne seca e as farofas. Tudo isso criou hábitos e costumes na população e a mistura de influências das comidas indígenas, dos escravos africanos, dos portugueses e dos tropeiros. A diversificação na literatura também é muito grande. O mineiro se caracteriza culturalmente por ser ardiloso, astuto, discreto e descontraído, introvertido, reservado, desconfiado, modesto, moderado e tolerante. Como já conhecemos bem, a expressão oral "uai sou" é um traço da cultura mineira no Brasil. É uma interjeição iniciada antes de uma frase que pode significar espanto ou concordância. Em sua cultura histórica, por ter sido formada por vários povos, desde o descobrimento do Brasil, a cultura mineira sofreu várias influências no que se refere às crenças e práticas religiosas. Contudo, a população era basicamente formada por adeptos do cristianismo católico e evangélico. Possui também algumas raízes direcionadas ao espiritismo, onde seu maior expoente é o médium Francisco Xavier. A oportunidade de se conhecer uma nova cultura é fator de grande importância para o enriquecimento pessoal de cada ser humano e para uma melhor noção da grandiosidade existente na cultura desses estados brasileiros.